Vocês me prometeram felicidade ao assistir Game Boys e eu só tô recebendo tristeza. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de Game Boys episódio 6. Gente, que episódio triste, eu não aguento mais sofrer. O meu casal só sofre, não tá dando mais, gente. Isso tá me deixando com depressão. Mas vamos falar desse episódio porque tem muita coisa pra falar. E Terrence, espera só que na hora que eu for falar de você, você vai ver. Então, antes de eu começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E vem comigo, bora falar aí de Game Boys. O episódio começa com o Kai, ele com a consciência super pesada. Ele não sabe se ele deve ou não pedir desculpas para Gabi. Ele tá lá mexendo no Facebook dele, aparece uma mensagem onde fala que pedir desculpas é difícil, mas perder alguém é mais difícil ainda. E aí ele desce a postagem, aparece um cara que do nada ele se transforma em Gabi, e ele fica pensando no cara. Gente, ele tá super arrependido das palavras que ele falou para Gabi. E aí algo muito legal que tem nesse episódio é uma interação que eles fazem nos stories. Eles respondem 3 perguntas cada um dos personagens. E o primeiro a responder é o Gavi. E aí lá tá fazendo algumas perguntas pra ele. E aí a primeira pergunta que vem pra ele é: quantas vezes seu coração foi partido? E aí ele fala que foi uma vez só. Obviamente, o Kai. Qual a coisa mais fofa que você já fez por alguém? Ele fala: virei gamer. Ai, gente, eu amei. Achei muito fofo. E depois, quem é seu crush? E ele fica... assim, ele não responde, mas ele fica meio tristinho porque brigou com o crush, né? Eu achei muito fofo esse momento e eu gostei bastante de como o BL, ele consegue colocar as redes sociais aí inseridas dentro da história. Então aí o Kai, ele liga pra Pern, ele fala que não tá conseguindo falar com o Gavi e ela pergunta: o que rolou entre vocês? O que aconteceu? E aí o Kai, ele fica até com vergonha de falar pra ela o que ele disse. Ele fala: olha, eu falei uma coisa pro Gavi que eu acho que não devia e eu tô muito arrependido. Só que eu quero falar com ele e ele não me atende. E ela pergunta: o que você falou pra ele? Ele fala: eu falei que ele talvez usou a voz dele para se aproximar de mim. E ela fala: meu filho, como que você diz uma coisa dessas? Mano, tu não devia ter falado uma coisa dessas. Essa foi a pior fase da vida dele. Ele ficou meses dentro de casa, trancado dentro de casa e não conseguia sair. Eu tive que ir morar com ele por causa disso, porque ele não conseguia fazer nada. Ele ficou muito mal. E aí o Kai, ele fica mais mal ainda, né, gente? Ele fica mais bad, e aí que ele fica mais arrependido daquilo que ele fez. E aí ela pergunta pra ele: como que você chegou a essa conclusão? Aí ele fala que ele conversou com o Terrence. E na hora que ele fala do Terrence, ela fala: não acredito que você acreditou naquele idiota. Ele é muito babaca e eu tenho muita coisa pra falar dele pra você. Mas eu não vou me intrometer agora no assunto de vocês. Vou deixar você resolver isso. E eu acho vocês muito fofinhos juntos. E ela completa falando pra ele que independente da decisão que ele tomar, ela vai o apoiar. Eu gosto da Pern. Eu acho ela muito legal. Eu acho ela uma personagem muito fofa. E, gente, ela confirmou aí pra gente que o Terrence é um babaca. Eu tô falando isso pra vocês desde o último episódio. Vamos aí que... ai, esse cara, ele me dá nos nervos. Eu tenho certeza que ele vai ficar até o 13º episódio, que é o número de episódios que tem essa série, atormentando a nossa cabeça. Ai, meu Deus, que ódio do Terrence, que ódio. Então chega a vez da Pern dela responder as perguntas lá dos stories. E pra ela cai a pergunta: você já beijou uma garota? Ela fala que sim e que ela gostou. E aí a outra pergunta: você prefere ficar por cima ou por baixo? Ela fala que por cima. Interpretem do jeito que vocês quiserem, tá? E aí depois a outra que perguntou pra ela: você prefere rápido ou devagar? Ela fala que devagar no início e mais rápido depois. Interpretem da forma que vocês quiserem. Eu não quero perder minha monetização, então deixo com vocês pra vocês acharem o que vocês quiserem achar. Então depois o Gavi tá lá na casa dele e vocês têm noção que o Terrence, ele tem a coragem de ligar pra ele. Ele vê que o Gavi tá triste e ele pergunta o que tá rolando com o Gavi. Ele pergunta o que tá rolando com ele. Ele falou que mandou algumas coisas pra ele, mandou uma caixa de donuts. E aí ele fala que ele gosta dele. Só que quando ele tá falando isso, o Gavi acaba cortando ele e fala: ah, eu preciso ir, eu tenho que sair. Aí ele fala: ah, tudo que você precisar, você pode conversar comigo, viu? Eu ainda gosto muito de você. E o Gavi já desliga assim na câmera porque ele não quer falar com ele. Gente, o Terrence, ele é muito idiota. Ele é muito idiota.
E agora é a vez de Kai responder as perguntas dos stories. E pra ele, Kai pergunta: qual a coisa mais difícil de admitir? Ele fala que é quando você sabe que está errado. A próxima pergunta é: do que você se arrepende? E ele fala: sem comentários. Depois: você gosta de alguém? E aí dá um gay panic nele e ele fala... Ele não fala nada, na verdade, né? Ele nem responde. Ele fala próxima. Então Gabi tá lá no Facebook dele e aí ele recebe uma mensagem de Kai. E nessa mensagem tá chamando ele pra uma festa secreta. Então ele clica no link, desse link ele vai pra um post, deste post ele vai pro story, do story ele tem que ir pro e-mail, e aí do e-mail ele recebe um link, ele clica nesse link e lá tem uma música, onde o Kai, ele tá cantando uma música muito fofinha, pedindo desculpas pra ele, é um rap, aí depois ele começa a falar, me desculpe, ele tá vestido de anjinho, é muito fofo as desculpas que ele pede, e o Gabi, ele fica, tipo, sorrindinho, muito felizinho com as desculpas, sabe? Na hora que acaba, o Kai manda uma mensagem pra ele, e tem um gifzinho dele pedindo I'm sorry, é muito fofo, eu amei esse pedido de desculpas. Kai sempre maravilhoso, né? Eu amo muito. Então ele liga pro Kai, e o Kai tá naquele jeitinho mal-humorado dele, e o Gabi fala, tá vendo? Tu aí tá mal-humorado, tu nem conversa comigo. Aí o Kai fala, não, me desculpa, eu tava errado, eu não devia ter falado aquelas coisas pra você. Ele pede desculpas pro Gabi, é uma forma muito bonitinha, porque ele acaba sendo muito sincero. Então ele fala assim pro Gabi, você me perdoa? Aí o Gabi fala, não. Aí fala assim, meu Deus do céu, não é possível que o Gabi não vai perdoar o Kai. E aí o Kai já enche os olhos da Agma. Ele fala, não consigo resistir a você. E aí, gente, é muito fofinho, porque ele fala que se o Kai não tivesse ligado pra ele, ele acabaria tendo ligado pra ele, porque ele não conseguia resistir a ele, ele não consegue resistir aos encantos de Kai. E é tão lindo isso que o Kai até chora, pra vocês terem noção, né? E aí ele fala que ele não atendeu as ligações de Kai porque ele tava se sentindo mal pelo que o Kai falou, né? E também, no outro dia, ele acabou passando mal de dor no estômago e ele não conseguia atender as ligações de Kai, então foi por isso que ele não atendeu as ligações. Então ele pergunta pro Kai por que ele tava vestido de anjo. O Kai falou assim, porque eu não ia vestir de diabinho, né? Aí ele fala, ah tá, se eu sou um anjo, você é o quê? Aí o Kai fica pensando, uai, eu não sei. Ele fala, eu tenho uma ideia do que você é. Aí o Kai fala, o que é? Ele, anjo meu. Ai, gente, muito fofo, muito bonitinho, né? Então ele fala pro Gabi que ele é muito brega. Aí o Gabi fala, ah, então é por isso que você gosta de mim. E ele, e quem te disse que eu gosto de você? Aí ele fala, suas ações demonstram isso, você não precisa dizer nada. Ai... Meu Deus. Então chega a hora do Terrence responder as perguntas. E as perguntas que vêm pra ele são: o que você pode fazer por amor? Ele responde: qualquer coisa e tudo. Depois: você traiu alguém? Ele fala que nunca. E a terceira pergunta é: você é amargo ou infeliz? Ele fala que não. Então o Terrence, ele liga pra Gabi, ele fala que tá com saudade dele. E aí o Gabi pergunta se ele tá bêbado. Ele fala que não. E aí de repente ele coloca o Kai na chamada. E aí então o Kai, o Gabi e o Terrence lá na chamada. E aí ele começa a falar pro Gabi que ele gosta muito dele. E de repente também entra na chamada quem? A Pern. A Pern também entra na chamada. Ele fala, quem chamou essa menina pra chamada? Aí o Kai fala, eu chamei, porque eu não sabia se eu poderia confiar em você. E eu fui lá consultar ela. Ela falou que não, então eu chamei ela pra essa chamada. E aí a Pern, ela entra na chamada e estão lá os quatro. E aí, gente, é um momento tão constrangedor, porque o Terrence, ele acaba se humilhando pro Gabi, falando, eu gosto muito de você, você tem que ficar comigo, não sei o que, você não pode ficar com esse menino feio. E, gente, ele ofende muito o Kai. Só que aí a gente descobre que o Gabi só terminou com o Terrence não foi porque ele tava querendo só usar ele. O Gabi terminou com o Terrence, na verdade, nem foi ele que terminou, foi o Terrence que terminou com ele, porque ele queria ficar com uma outra menina. Ele terminou pra ficar com uma menina e largou o Gabi no momento mais difícil da vida dele, que é o momento que ele tava passando com a avó dele. Então, assim, gente, ele é muito babaca, muito idiota. E aí ele começa a ofender muito o Kai, e aí o Kai começa a ofender ele também, e aí a Pern fala, meu Deus, gente, para com isso, parem de brigar, vocês dois não vão chegar a lugar nenhum, discutem com paciência, discutem com parcimônia, vou falar desse jeito porque eu quero falar chique, e aí ela sai da chamada, deixa os três lá pra eles se resolverem. Então depois que a Pern, ela sai da chamada, o Terrence, ele continua falando pro Gabi, volta pra mim, eu tenho saudades de você, e ele fala que o Kai é muito ranzinza. Aí o Gabi fala pra ele que o Kai, ele pode ser ranzinza às vezes, mas ele mostra que ele se preocupa com a família dele e ele vai sempre apoiar o Kai. E aí o Terrence fala, então,
Ele vai te apoiar sempre? Porque eu não sei. Ele já falou que gosta de você. E aí ele começa a botar uma pressão no Kai para ele falar que gosta ou não do Gavi. Ele fala, se o Kai falar que gosta dele, tudo bem. Ele larga o boy, ele nunca mais vai atrás do Gavi. Mas se o Kai não falar nada, aí ele vai continuar atormentando o cara, mesmo ele tendo falado que já o superou. Gente, que cara mais insuportável, meu Deus do céu. E aí o episódio termina com o Terrence fazendo a pergunta para o Kai, se ele gosta ou não de Gavi, sim ou não. E aí o Kai, ele fica, como que eu vou responder? Porque o que eu imagino até agora é que o Kai, até agora, ele não entendeu a sexualidade dele direito, sabe? Então ele não sabe se ele gosta ou não do Gavi, ele não faz ideia do que está passando na cabeça dele, tá uma confusão na cabeça dele, sabe? E o cara vindo botando pressão nele assim, só atrapalha as coisas. Gente, o Terrence, ai, não me desce esse homem. Não me desce, que ódio. Eu odeio triângulo amoroso. Só que a diferença desse triângulo amoroso de Game Boys é que o triângulo amoroso é basicamente o Gavi e o Kai. Só os dois ali que gostam do outro. Porque o Terrence, ele gosta do Gavi, mas o Gavi não gosta dele, então não faz nenhum sentido pra ele. Agora, triângulo amoroso, onde tem um mocinho que ele gosta de dois ao mesmo tempo, aí eu já odeio. Então, assim, eu quero muito que o Terrence suma. Eu odiei esse boy. Gente, ele é muito insuportável, muito idiota. E eu não sei mais o que vai acontecer. Eu não tenho previsão para o próximo episódio. Não sei o que vai acontecer no próximo episódio. Eu só quero que ele suma da minha frente, porque este cara, ele me irritou muito, muito mesmo. Vocês não têm noção do quanto eu fiquei com raiva dele. Tá com a vontade de pegar meu celular e tacar na parede. De tanta raiva que eu tava dele. Mas enfim, esse foi o review de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal se vocês não são inscritos e ative o sininho de notificações pra vocês serem notificados quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!